por que eu fiquei com ele. Tá? Essa tesoura tá aparecendo? Não, isso. Pode ir lá? Vocês. Viviane, e por que você obedeceu? Então, foi algo assim muito interessante, Rafa, porque eu obedecia sem querer obedecer, né? O desejo realmente era de não ir, não prosseguir, de retroceder. Mas existia uma voz dentro de mim e ela era clara e audível, que me impulsionava a continuar. Né? Tem até uma passagem em Daniel capítulo 10, que a Bíblia diz que Daniel está caminhando com alguns amigos e de repente uma visão se apresenta para ele ali, e só ele tem a visão, os amigos não veem. E os amigos vão embora e deixam ele sozinho lá e ele quase desfalece diante daquela visão. E foi exatamente isso que acontecia comigo. Né? Deus me falava que era para eu continuar, que havia um propósito, que Deus tinha algo para fazer ali, que Deus ia levantá-lo, que ia salvar a vida dele, que ele fazia parte de um processo, mas só eu acreditava nisso. Nem os meus pastores na ocasião acreditavam nisso. Então era muito difícil de você caminhar sozinha, porque era só eu e Deus realmente que olhava e dizia assim, não, realmente Deus diz que tem uma promessa e eu acredito. Por isso que muitas vezes o meu coração ele se angustiava de forma terrível, porque a razão dizia para mim, por que você está fazendo isso? Mas a voz dentro de mim clamava, não para, continua. Mas eu acho que você tem uma ligação com a primeira profecia, com a pessoa bater na sua porta? Tem uma ligação? Tem, mas muito mais Deus falou depois daquilo. Muito mais. Quando a nossa primeira empresa fechou, que a gente tomou aquele golpe e tudo mais, Deus usou um homem que tinha vindo da Bahia. Nós fazíamos culto na nossa empresa toda quinta-feira, né? Eu sempre apresentei o ambiente, a casa, os funcionários a Deus. E toda quinta-feira a gente fazia um culto lá. E nesse dia tinha vindo uma missionária, né, que ela ia trazer a palavra, mas ela trouxe um convidado especial, que ele estava tinha vindo de Salvador, acho que estava se hospedando na casa dela. E aí ela trouxe ele para participar desse culto. E aí eu me lembro assim claramente de todo mundo na sala, né, era muita gente reunida assim, a gente fazia a reunião. E aí, de repente, foi dada a oportunidade para esse homem. Ele pegou e falou assim, Deus está falando para mim aqui que existe um casal de empresário aqui, que a empresa está falindo. E que vocês estão passando por um processo assim, assim, assim. Começou a narrar a situação que nós estávamos vivendo, né? E aí eu peguei, levantei a mão, né? E aí ele falou assim para mim, olha, Deus manda dizer para você, a empresa não vai fechar. Na minha cabeça, quando Deus disse a empresa não vai fechar, ele estava dizendo aquela empresa, né? Aquele local, aquele endereço não ia fechar, porque a gente é assim, né? A gente trabalha muito com a coisa do físico. E eu entendi que era aquilo, mas ele falou assim, Deus manda dizer que a empresa não vai fechar, ela vai dormir. E que no tempo certo ela vai acordar. E aí foi quando ele falou para o meu marido, eu vejo você passando um processo, Deus vai te tirar do lixo, do monturo, da onde ninguém acredita que alguém pode ser tirado de lá. E o Senhor vai fazer de você um grande homem de Deus e um pastor. E a gente nem era ungida nada. A gente só era cooperador da casa de Deus, fazia obra, mas a gente não era ungido a nada. E quando Deus falou para ele que ia tirar ele do lixo, eu pensei comigo, meu Deus, né? Tirar ele do lixo, por quê? Mas Deus já estava falando do processo que nós iríamos passar na frente depois, quando ele realmente caiu. Ou seja, tinha um sinal de caída que você não identificava no momento. Que eu não existia, né? Mas é o que a palavra fala, que antes de acontecer alguma coisa o Senhor vai nos falar. E aí ele me alertou que esse processo viria e que a empresa ela ia dormir. Então, logo depois que o Ricardo entrou na depressão, que ele caiu nas drogas, que realmente ele começou a se afundar. Ele entrou na depressão pela a falência da empresa. Uhum. E aí ele não tinha emprego, eu também não tinha. Nós perdemos o nosso apartamento, que era nosso inclusive, né, na ocasião. Perdemos o apartamento e aí nós tínhamos um golzinho, porque eu já tinha perdido os outros carros, nós tínhamos um golzinho bola. Esse golzinho ele começou a fazer uns carros de som e aí começou a trabalhar com esse carro, né, na época fazendo um carro de som, e a gente conseguia comer minimamente fazendo aquilo, né, já com ordem de despejo do apartamento, mas conseguia minimamente comer. E eu tentando procurar emprego, eu não conseguia, os filhos eram pequenos, eu não tinha com quem deixar as crianças. Nessa época você já tinha um filho, você já tinha... Já tinha os dois. Já tinha os dois filhos, né? Já no caso, tinha os dois.
a menina e Camila agora e o menino Matheus. com o Ricardo. Isso, exatamente. Então, eu não conseguia deixar eles com ninguém, e aí muito difícil para eu conseguir procurar emprego. E aí um dia, no condomínio que nós morávamos, tinha um lugar assim que você estendia algumas roupas, né? E aí um dia o Ricardo, eu falei para ele, ó, quando você vier da escola, né, for buscar a Camila, para lá, pega umas roupas minhas que tá lá e já traz para mim. E aí ele parou numa ladeira bem grande, a Camila estava dentro do carro, e aí na hora que ele parou naquela ladeira para pegar as minhas roupas, ele falou que estava pegando as roupas, quando ele olhou o carro desengatou e ele desceu uma ribanceira abaixo com a Camila dentro. Ela tinha 7, 8 anos na época. E aí aquele carro desceu aquela ribanceira, ele saiu correndo e tal. E aí quando ele pegou a minha filha de dentro do carro com o rosto sangrando, né, com a boquinha toda machucada, ele subiu as escadas e eu tenho nítida a visão dele na frente da porta, todo sujo de lama, ela toda ensanguentada, e ele dizendo assim, agora acabou, agora realmente acabou. E aí na hora que eu olhei para ele, o Espírito de Deus falou comigo pela primeira vez assim, audivelmente. Aí foi quando realmente eu ouvi a voz de Deus. E o Senhor disse para mim assim, a partir de agora você vai aprender a andar na minha dependência, não mais na sua. E aquilo para mim eu não conseguia entender, começou a cortar a água, a luz, a gente não tinha, chegava a hora da refeição, do almoço e da janta, eu falava, meu Deus, o que essas crianças vão comer? E nós que tínhamos vindo, né, de uma condição um pouquinho melhor, então os meninos queriam comer, a gente tinha como comprar, queriam passear, a gente tinha como levar, e de repente tudo isso acabou. Só que antes da gente entrar nesse processo, Rafa, Deus tinha usado uma mulher dentro de uma locadora. Eu fui locar umas fitas de vídeo, né, cassete na época, né, vendia, alugava, e aí o Ricardo gostava muito de filme, eu também, a gente foi lá alugar, e aí eu tô lá escolhendo alguns filmes, de repente eu tô vendo que essa mulher não para de me olhar, e aí eu ainda brinquei com o Ricardo e falei, meu, eu tô suja, essa mulher não para de me olhar, e quando eu cheguei no caixa para pagar, ela olhou assim, bem dentro dos meus olhos, com muita autoridade da parte de Deus, e ela disse, eu tenho um recado de Deus para te dar, você recebe? E aí eu falei para ela, recebo. E ela falou assim, escreve o que eu estou te falando. Deus te deu um dom de persuasão e não é para você enriquecer. É para você estar na presença de Deus ganhando almas para Jesus. Só que para mim eu estava, Rafa, por isso que eu falei para você que assim, eu era convencida, eu não era convertida. Né? Eu entendo que existe uma distância muito grande de você ir para a igreja, de você ser a igreja. Havia uma diferença muito grande. E eu só fui começar a entender o que de fato Deus estava falando depois. Porque para mim eu disse, que mulher doida, eu tô na igreja. Eu faço a obra de Deus. A minha relação com Deus ela era pelo serviço. Eu troquei a intimidade pelo serviço. Ao invés de eu buscar a Deus, eu trabalhava para Deus. Por exemplo, você fazia algum serviço, alguma obra na igreja e você esperava de Deus, olha, eu estou fazendo aqui, olha, Exato. Tá ok, agora você me retribui aqui. Era mais ou menos isso. Exato, é como a relação da gente criança com os pais, né? Ó, se você obedecer, eu te dou isso. Se você fizer o que eu estou pedindo, né? Então, isso era a minha ideia de paternidade. Eu faço o que ele quer e ele me dá o que eu preciso. Né? Então, isso era muito, muito automático para mim. Eu não tinha outro pensamento. A partir daí foram 2 profecias, aconteceu a queda. Literalmente você ouviu a voz de Deus e foi o primeiro momento que você realmente reconheceu ali. Agora eu não tenho mais para onde ir. Aí eu saí naquele dia, naquela semana desesperada, entrei na primeira igreja que eu achei. E aí eu me sentei lá no fundo, uma senhorinha com o cabelo bem branquinho pregando lá na frente. Daqui a pouco ela me chamou e fez assim, moça, vem aqui na frente. Aí quando eu cheguei lá, ela falou, abre as suas mãos. Quando eu abri a mão, ela falou assim, hoje você veio buscar uma bênção financeira. E aí na hora eu pensei, graças a Deus, Deus vai abrir a porta de emprego, né, para mim ou pro Ricardo, e a gente vai sair dessa situação. E ela fez assim, mas não é isso que o Senhor vai te entregar. O Senhor vai te dar hoje dom de cura. E Deus manda dizer para você, a partir da obediência e de você estar em Deus, cumprindo o propósito pelo qual Ele te chamou, Ele vai acrescentar para você todas as demais coisas.
E naquele dia eu sempre fui muito sanguínea, né? Sempre fui muito sanguínea e hemorrágica. Eu era aquele tipo de gente que eu não levava desaforo para casa. Se eu tivesse brava com alguma coisa, eu já resolvia, já falava na cara. Eu nunca falei para ninguém por trás o que eu já não tivesse dito na cara. Eu sempre fui muito assim, transparente. E naquele dia, na minha cara ficou escrito assim, que eu fiquei extremamente revoltada com aquela profecia. Eu disse, que conversa é essa? Que pai é esse? Por isso que para mim entender a paternidade foi muito difícil, porque a minha paternidade era disfuncional, né? Eu não tinha essa figura paterna. Então eu dizia, que pai é esse? Arrumei mais um pai, inclusive o pai do céu, que dizem que é bom. E ele continua dizendo para mim que tá vendo a gente passar necessidade, meus filhos, a minha filha chorava, eu quero pão, e eu não tinha. E aí eu falava, que Deus é esse que vê a gente passar um processo desse e ele não faz nada e vem falar para mim que vai me dar dom de cura. Para que eu quero dom de cura? Eu não quero dom de cura. E eu fiquei revoltada com aquilo, saí da igreja meio revoltada. E aí sentada um dia no sofá da minha casa, resistindo ainda, né, a tudo aquilo que o Senhor falava para mim. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. E aí um dia eu sentada no sofá da minha casa, o Senhor falou para mim, quanto mais você resistir à minha vontade, mais eu vou te ferir. E aí um dia eu, exatamente sozinha, eu bati no sofá e eu disse, tá, o que você quer que eu faça então? O que você quer que eu faça? Fala o que você quer que eu faça, que eu faço, porque eu não aguento mais. Eu vou enlouquecer. E aí comecei a chorar. E aí na hora eu senti uma graça de Deus naquele ambiente. Eu me joguei no chão. Eu pus a minha cara no chão, no pó. E eu disse, Deus, eu não estou aguentando mais. E aí o Senhor falou para mim, eu é que conheço as tuas estruturas. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí eu me levantei aquele dia, procurei uma igreja, comecei a congregar. E eu entrei na igreja dizendo assim, olha, eu vou começar a buscar a Deus, mas eu não quero compromisso com a obra, eu não quero fazer a obra de Deus, né? Ainda cheia da razão, dizendo, não vou, esse negócio de louvar, ninguém fala nada. E aí comecei uma semana que eu fui para a igreja. O pastor falou, vai ter um propósito no monte hoje, os irmãos quiserem ir e tal. Eu falei, não, eu tô aqui, eu tô para buscar, eu vou pro monte. Quando eu cheguei lá no monte, o Senhor revelou pro pastor que eu cantava na igreja. E aí ele falou em cima do monte para mim, Deus está falando para mim que tem cânticos na sua boca e que tem coisas retidas no reino do céu porque você não canta as letras que ele pôs para você. E aí eu comecei a chorar de novo, brava, porque Deus tinha contado para ele que eu cantava. Eu não queria mais fazer nada na igreja. Eu queria servir a Deus, mas eu não queria compromisso com a obra de Deus, porque eu estava muito ferida, eu estava muito machucada. E nesse interior, Ricardo, nas drogas. Nesse momento você passava por um problema financeiro muito grande e o Ricardo nas drogas. Nas drogas, afundadaço. O Ricardo cheirou. Aconteceu o acidente com o carro, né? Isso. E aí ele entrou em depressão, voltou para... Ele entrou em depressão e aí um traficante chamou ele para entrar no tráfico. Como ele não aceitou, o cara botou a cocaína e falou para ele, cheira. E aí ele com medo, porque o tio era traficante, já tinha falado para ele, se um traficante colocar cocaína para você cheirar, você cheira, porque senão ele vai te matar. E aí ele cheirou a cocaína pura. E aí imagina, já depressivo, viciou e aí começou a usar droga nesse período mesmo. Mas ele ia para a igreja comigo, viciado, mesmo muito viciado, loucão, ele ia para a igreja, ele estava lá comigo o tempo todo, e eu achava que também um absurdo, eu dizia, meu Deus, como é que a pessoa vai para a igreja nessas condições? Ele escondia a cocaína dentro do bolso da calça, ele cheirava dentro do banheiro da igreja. Quantas vezes eu ensaiando e ele cheirando dentro do banheiro da igreja, e eu sabia daquilo e morrendo de vergonha, e eu não podia contar para ninguém, né, que eu sempre fui muito reservada. É o que eu falei, eu era muito tímida, muito introspectiva na minha infância, por conta de toda a vivência, mas com medo também do julgamento, com medo da negativa, dos apontamentos, eu também não contava nada que eu passava para ninguém. Minha mãe foi descobrir que o Ricardo usava drogas anos depois que ele já estava drogado. Ninguém sabia. Eu escondia de todo mundo. E não para protegê-lo somente, né? Porque eu cria que Deus ia fazer uma obra, em algum momento ele ia sair daquilo. Mas também para não me expor, com medo do julgamento das pessoas em relação a mim. Eu acho que assim, falar, por exemplo, eu tenho alguém da minha família que usa droga. Falar é abstrato. Por quê? Porque você vê muito amplo a situação. Mas assim, se a gente fechar, quais eram os detalhes que realmente você era ferida através do vício? Realmente, assim,
Detalhinho mesmo. Primeiro era o abandono de novo, né? Porque o Ricardo, eu conheci um Ricardo extremamente solícito, carinhoso, presente, gentil, e aí a droga desfigurou essa personalidade, né? Então o Ricardo ficou extremamente distante, né? Quantas vezes ele falava para mim, uma carreira de cocaína me dá mais prazer do que você, eu não tenho prazer de estar em casa, eu não tenho prazer de estar com você, eu vou cheirar mesmo, tal. Então a forma como ele foi se transformando no decorrer, né, do uso da cocaína também foi muito difícil. Mas ver os meus filhos passar muita necessidade em detrimento do vício, para mim foi uma das piores coisas, né? Eu tive vários dias da minha vida em que eu acordei e aí eu saí escondido da minha casa para que o proprietário de onde eu morava não me visse, porque quando ele me via saindo de manhã, 7 horas, 6:30 da manhã, ele gritava: e aí, caloteira, hoje eu vou colocar os seus filhos na rua e as suas coisas também, se você não me pagar. Cadê o dinheiro do aluguel? Você está me devendo. Essas crianças, na hora que você chegar, elas vão estar na rua. Isso 6:30, 7 horas da manhã. Só você trabalhava? Só eu. Ele trabalhava, mas todo o dinheiro ia para o vício. Não chegava nada em casa. Muito pelo contrário, ele ainda pegava o meu. Eu escondia dinheiro, eu tentava fazer de tudo para ele não achar, mas ele achava. Ele achava. E aí depois começou a entrar na parte em que ele começou a vender todas as coisas dentro de casa, né? Então um dia a gente chegava, a batedeira não estava mais, no outro dia você chegava, não estava o aspirador, no outro dia você chegava, não estava a televisão. Ele começou a vender absolutamente tudo, até roupa, tênis das crianças, né? Então o que ele achava, ele vendia. Chegou num nível assim de usar 19, 20 cápsulas de cocaína por dia. Né? Para ele começar a sentir alguma coisa, era de 3 a 4 cápsulas. E é um vício caro, né? Porque é R$10 cada cápsula, então você imagina 30, 40 só para começar a sentir alguma coisa. Imagina isso, 12 horas. Ele passava noites em claro, né? Na rua, em cima de uma moto, porque ele era motoboy, né? Foi todo esse período da cocaína. Ele foi motoboy, inclusive antes e depois disso também. Então, 18, 19 anos trabalhando na rua, ele ficava o tempo todo na rua. Então, eu só via ele, às vezes eu ia ver ele no outro dia de manhã, já em estado assim de calamidade. Isso foi quantos anos você vivendo isso? 9 anos. 9 anos ele com vício? 9 anos ele com vício. 365 dias do ano. Eu acho que assim, falar que, olha, eu vou obedecer Deus aqui, eu vou ouvir a voz de Deus que falou que, olha, o correto é eu não separar. Beleza, 1 ano tudo bem, 2 anos já ficou pesado, 3 anos ficou mais pesado. E aí? Como que eu ouvi a voz de Deus assim? O que realmente faz assim, não, eu tenho que obedecer? A princípio, Rafa, ir para a igreja para mim era uma fuga. Lembra que eu disse que a minha relação com Deus era trabalho, né? Então, hoje, inclusive como psicólogo, eu entendo que muita coisa na minha vida eu não lidei, eu só fugi. Era a forma que eu encontrava, né? Eu achava que estava lidando, mas eu só fugia. Então, ir para a igreja, para mim, naquele momento, eu queria ficar na igreja 24 horas. Eu estava no culto de quarta, eu estava no de sexta, eu estava domingo de manhã, domingo de noite. Se tivesse evangelismo no sábado, eu ia, eu não faltava um culto. Por quê? Porque era um momento em que eu entrava lá e eu me esquecia um pouco da minha realidade, né? Só que chega uma hora que não tem mais para onde você correr da sua realidade, né? Aliás, eu acho que esse nem é o desejo de Deus. Muito pelo contrário, porque quando ele mostra para o profeta, né, um vale de ossos secos, ele quer que o profeta seja honesto. O que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos secos. Tá. O que mais? Não, eu estou vendo um vale de ossos muito seco, é sequíssimo. Então, assim, a ideia nunca foi mapear, né, o que eu estava vivendo. Deus nunca quis isso. Muito pelo contrário, ele queria que eu enfrentasse, que eu entendesse a realidade que eu estava vivendo, né? Até para eu aprender a lidar com ela. Pelo que eu estou entendendo, você passou por tudo isso, estava passando, mas você tinha uma presença de Deus muito forte, porque Sim. você se mantinha ali constante, né? Buscando a presença, sentindo, tendo as profecias, se alimentando da palavra, e com certeza esse foi o grande motivo para você. Olha, eu tô aqui, eu tô aguentando. Senão, com certeza. Hoje todo mundo pergunta para mim, assim, eu tenho muitas amigas que perguntam, como é que você conseguiu? Eu falo, não foi eu, né? Eu só me coloquei no lugar da obediência.
Eu só mantinha comportamento de obediência. Então, por mais que aquilo me custasse, por mais que aquilo me doesse, eu fui aprendendo que Deus queria que eu caminhasse, ainda que fosse por cima do vale de ossos secos. Ele não queria que eu parasse. Então, o meu cenário não podia me mover mais. Ele já tinha me movido muito. Depois dos 6 anos, né, levou uns 6 anos para eu realmente entender o propósito de Deus em tudo isso, Rafa. Até então eu chorava, meu Deus, por que o Senhor me dá um marido desse? Que loucura é essa? Por que o Senhor vê a gente perecer tanto e o Senhor não faz nada? Aquela oração de Abacuque, né? E de tantos brasileiros por aí. Qual foi desculpa cortar aqui, mas qual foi os milagres que você viveu nesse período? Muitos, milhares. Deus, ele se apresentou na minha vida de forma extraordinária. Não só na minha vida, como na vida dos meus filhos também, e na vida do Ricardo. Então, assim, eram milagres financeiros, eram milagres de livramento, era o cuidado de Deus, era muita coisa que Deus fez. Eu vou te dar só alguns exemplos para você entender. Eu comecei, eu servia a Deus, eu trabalhava, né, na casa de Deus, eu louvava, eu ajudava no culto do lar, eu ajudava nas visitas, cuidava das crianças, e eu era pau para toda a obra. O que o pastor precisasse, eu estava lá. E aí, mesmo fazendo todas essas tarefas, né, eu trabalhava fora, eu também, né, conduzia a minha casa, os meus filhos daquela forma louca, porque imagina, a mãe, eu já tinha vindo de uma infância extremamente adoecida, né, de relacionamentos conjugais péssimos, né, de muita traição, muito abandono. Então, o que eu fiz com os meus filhos? Eu reproduzi muito do que a minha mãe fez. Era roupa limpa, casa limpa, tem comida, você tem roupa, é o que você precisa. Porque, na verdade, era a forma que eu conseguia lidar com tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Então, quando chegou um tempo depois que eu fui percebendo que Deus realmente era comigo, eu me joguei de cabeça. E aí as experiências sobrenaturais, elas de fato começaram a acontecer. Coisas de, por exemplo, eu levantar de manhã e eu dizer assim, Deus, hoje não tem nenhum centavo. Eu não tenho dinheiro, porque eu andava a pé, quilômetros e quilômetros, pegava R$3 que eu tinha na época das minhas condições, e aí eu deixava para os meus filhos, para eles comprarem 2 miojos e 2 pão de sal, para eles tomarem café, cada um com pão, e o almoço no miojo, e aí à noite era o que Deus provesse quando eu chegasse novamente, depois da igreja, né? Então eles ficaram meses e meses afinco nessa qualidade de vida aí. E aí um dia eu não tinha esses R$3, eu tive o Ricardo, ele não atendia telefone, ele ficava as madrugadas virado, então para eu economizar o dinheiro da condução, ou eu andaria a pé, ou eu teria que vir com ele de moto. E aí, ou ele não me buscava, ou ele não aparecia. E eu trabalhava na Estação da Luz, nessa ocasião. Como é que vai dar luz para a cidade de Tiradentes a pé? Era muito longe, então eu tinha que pagar a condição. E aí eu não tinha como deixar os R$3 para eles. E aí naquele dia, nós não tínhamos celular, né? Obviamente era tudo muito caro naquela época, a gente não tinha condições, mas eu me comunicava com eles pelo orelhão. Então nós tínhamos um orelhão quase de frente à nossa casa, e aí eu falava para eles, olha, quando der o horário da escola, vocês me ligam, se tiver alguma dúvida, vocês ligam, sem ficha, eu vou atender, vai cair a ligação, eu vou entender que é vocês e retorno. Esse era o nosso combinado. E aí naquele dia eu saí de casa chorando aos prantos. Eu disse, Deus, eu estou saindo de casa, deixando meus 2 filhos, né? Um de 9 e um de 7, sem ter nada para comer, absolutamente nada, Rafa, não tinha nada para essas crianças comerem. Não tinha um leite, não tinha uma bolacha, não tinha nada. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou deixar esses meninos aqui sem nada? Mas eu vou trabalhar. E eu falei para Deus, se existe realmente esse propósito que o Senhor fala há tanto tempo na minha vida, se o Senhor realmente é na minha vida, eu vou entregar os meus filhos para o Senhor. E aí entrei no ônibus, fui trabalhar. Quando eu cheguei na empresa, aquele dia, o meu coração apertado, não deu muito tempo, tocou o telefone, aí caiu a ligação. Falei, meu Deus, a minha filha vai falar que eu não deixei o dinheiro e eu vou dizer o que para ela? E aí quando eu atendi o telefone, retornei para ela no orelhão, ela atendeu. E aí ela falou assim para mim, mãe, a senhora esqueceu de deixar os R$3 da condição para eu comprar o pão e o miojo pro Matheus. Mas a hora que eu tava saindo, mãe, na porta de casa, eu achei 2 notas de R$50, dobradinha, na porta de casa. E eu queria muito perguntar para a senhora se eu posso comprar, mãe, 2 bolachas recheadas, uma para mim e uma para o Matheus, além do miojo e o pão de sal.
E eu chorava do outro lado da Nossa. linha, assim, de soluçar. E eu dizia, Deus, obrigada. E o Senhor falou para mim, olha para os pássaros do céu. Eles não trabalham, eles não semeiam, mas eu cuido de cada um deles. Imagina você e os teus, né? O que eu não sou capaz de fazer. Uma vez eu estava num processo como esse também, financeiro, muito difícil. E eu vivi muitas coisas com Deus nesse sentido. E aí o Mateus chegou um dia da escola chorando. E aí falou, mãe, hoje eu apanhei na escola. Eu falei, você apanhou por quê? Ele falou, porque me chamaram de mendigo. Eu disse, mendigo? Ele falou, de mendigo. E aí eu falei para ele, mas por que te chamaram de mendigo? Ele falou, porque eu levo os meus cadernos da escola numa sacolinha de mercado. E aí eu falei para ele, meu filho, eu diante de Deus, nós vamos orar. Deus vai fazer o que tiver que fazer. Eu disse aquilo com muita determinação. Eu fui pro meu quarto, eu me joguei no chão, eu disse, Deus, olha, eu passo o processo, mas ver os meus filhos nessa humilhação, eu acho que eu não dou conta. E aí chorei. Quando isso foi numa quinta-feira, quando foi no sábado, meu telefone tocou e uma irmã falou assim para mim, Viviane, você tá em casa hoje? Eu falei, eu tô. Ela falou, olha, Deus preparou umas coisas, eu vou aí te levar. Eu falei, amém, louvado seja Deus. Foi ela e mais 2 irmãs, levaram algumas caixas com alimento, veio verdura, veio mistura, né, carne, tinha chocolate para os meninos, e aquilo alegrou meu coração, assim, né, de maneira sobrenatural. E aí nós oramos, e naquele dia, ela olhou para o meu filho dentro da sala da minha casa e disse para ele, menino, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus está falando para mim aqui que por esses dias você sofreu uma grande humilhação. Meu filho tinha 7, 8 anos. Nossa. Ele falou, você sofreu uma grande humilhação, mas Deus manda dizer para você, você vai vestir, se você quiser, o puro linho, porque Deus vai te encher de riquezas. Você vai olhar e vai poder comprar o que você quiser. E aí naquele dia eu chorei, ele chorou. E aí quando acabou a visita, quando acabou a oração, ela veio e falou assim, tem uma coisa aqui. Quando nós estávamos vindo para cá, Deus tocou no coração de uma irmã e falou que era para trazer. Ela falou, eu não entendi nada, mas Deus mandou, a gente trouxe. Um embrulho desse tamanho assim, com um laço enorme na frente. E ela disse assim, esse embrulho é para você, garotinho. E entregou para ele. Quando ele abriu, era uma mochila preta e cinza, novinha, que ele tinha ganhado. E aí ele começou a chorar e dizer assim, mãe, Deus ouviu a minha oração e ele me deu a mochila que eu queria. Aquilo para mim foi uma experiência tão extraordinária, assim. É como se Deus tivesse descido na terra e dito assim para mim, eu falei para você que eu sou contigo, eu não vou deixar você perecer. Então aquilo fortalecia a minha fé de uma forma que eu não abria mão daquele lugar. Eu entendia que eu vivia sofrimento, eu tinha muitos momentos de muita privação, de muita dificuldade, mas em todos eles Deus estava lá. E se eu te falasse agora, para um minuto e volta nesse dia, o que você sente? Cara, eu até hoje, quando eu falo disso, eu tenho vontade de chorar. Porque isso para mim foi muito real, não só para mim, para ele também. Foi uma resposta muito grande. Né? Foi muito grande, foi um cuidado de Deus, assim. A mochila não veio usada e a mochila não veio em qualquer sacola, ela veio num pacote de presente. Aquilo para mim foi a maior representatividade de que aquilo que você coloca em oração, Deus, ele realmente responde, que os olhos dele não tá fechado, o ouvido não tá tapado, nem a mão tá encolhida, que ele não possa abençoar. Deus realmente cuida. Você consegue visualizar a sua oração e depois a resposta? Muito. Eu me lembro de eu entrando no quarto, me jogando no chão de joelhos e dizendo, Deus, não deixa os meus filhos perecerem. Eles precisam acreditar que o Senhor existe. Se o Senhor existe, eu tô dizendo aqui, o Senhor tem uma obra na minha vida, porque a minha conversa com Deus sempre foi assim, sabe? Como se fosse um bate-papo realmente. Eu nunca tive, Senhor, nosso Deus, não, nunca foi assim com Deus. Eu sempre fui muito transparente, muito verdadeira. E o que eu tinha que falar para ele, eu falava de forma aberta e sem muito rodeio. Viviane,